A Jovem Pan, tem anos contestando isso, mas que o próprio Bolsonaro. Primeiro, o Bolsonaro tinha razão. É impressionante. É impressionante. O cara foi chamado de genocida. Os genocidas são Rede Globo. Os genocidas são pseudo-cientistas. E aí o que acontece? Vamos deixar para o povo falar que eu estou fazendo fake news daqui a pouco. Porque isso não está sendo viabilizado na Rede Globo. Em nenhum jornal de grande porte. Porque eles erraram. O Anthony Fauci, que é o grande propositor de vacinas, de medidas de isolamento social, lockdown, de máscaras, ou coisa do tipo assim, eventualmente foram descobertos os diários deles, que eventualmente contestaram isso tudo. O lockdown não tinha efetividade. O que aconteceu? O lockdown no mundo, só um número para ficar só na abstração, 6 milhões de pessoas morreram de Covid, se não me engano. 600 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza extrema, para a miséria, por causa do isolamento social. As pessoas, por óbvio, as pessoas não podiam trabalhar, não podiam ter liberdade de vir, não podiam procurar emprego, arrebentaram seus negócios, os empresários se arruinaram. Imagina quantas pessoas dessas 600 milhões não morreram de fome, de miséria, de exclusão. Ninguém vai falar disso. Ou seja, arrebentou-se o trabalho, arrebentou-se a liberdade. Máscara não tinha e não tem efetividade nenhuma. Ainda pior, você fica respirando suco de bactéria na sua saliva lá. Uma porcaria danada. E aí, vacina. O próprio Anthony Fauci, dias depois de ter sido inoculado a vacina, sofreu um infarto. Eu sempre disse, e aí não precisa nem do Anthony Fauci. Não estou dizendo que as vacinas foram completamente ineficazes, porque ninguém sabe do potencial da eficácia das vacinas. O que a gente sabe, o que eu falava à época, é que as vacinas foram feitas a toque de caixa. Em média, uma vacina demora 10 anos para ser construída, demorou-se 1 ano. Beleza? A gente tomou. Só que a gente tomou, o que acontecia? Acho que aconteceu com vários de vocês, ou parentes de vocês. Eu tomei duas doses e fui infectado. Aí eu peguei também. Eu conheço gente que tomou 2, 3, 4, 5 doses de vacina e foi infectado. Que vacina é essa que não inibe o contágio? Eu peguei. Eventualmente inibiu aos sintomas. Não sei. Você tinha um conceito de, como é que chama? Imunidade de rebanho, que eu falei várias vezes, o Osmar Terra falou, os deputados, eu pesquisei cientificamente. E o cientista foi pesquisar. E isso, eventualmente, garantia uma imunidade natural. A gente não sabe da eficácia ou não das vacinas. O que a gente suspeita é que, infelizmente, para pessoas que tinham comorbidades, a vacina pode ter sido até ruim. Pessoas que eventualmente tiveram miocardite, morte súbita, ou até infarto. Como o próprio Anthony Fauci, que era um homem defensor amoroso das vacinas, que teve infarto depois de tomar vacina. Então, tudo isso, o Gabriel PJ, isso era censurado. O vírus foi criado na China. Tudo indica que foi. Eu falei isso à época, tive um post censurado. Aí o New York Times falou a mesma coisa semana depois. O post voltou. A gente era censurado, chamado de negacionista, de fazer perceber o que a gente via. Só tinha pessoas tomando vacina e não, o contágio não se inibe. Entendeu? Lockdown, assim, na época também. Até virou um meme. Suécia, querido, na época que eu falava da Suécia. A Suécia era o único país da Europa que não fechou, não fez nada. Não teve nenhum tipo de isolamento social. E teve menos mortes que toda a União Europeia. Menos mortes. Isso também era facílimo de se perceber o seguinte: o cara que se fechava, que ia para um serviço essencial, por exemplo, um hospital, tem gente fechar, uma farmácia, coisa do tipo, e voltava para casa e infectava-se também. Ou seja, o isolamento era muito pior do que o não se isolar. Então, tudo isso dava para se perceber de maneira empírica, sem ser médico. E isso foi inoculado. Agora, imagina as pessoas morrendo de miséria, de fome, ou até, infelizmente, uma vacina mal aplicada para uma pessoa que não deveria. As crianças que ficaram no Brasil, por exemplo, 1 ano, 2 anos sem educação. O atraso é uma tragédia. Então, os verdadeiros genocidas são pessoas da Globo. O verdadeiro genocida é o João Dória, que fechava comércio aqui em São Paulo, deixava as pessoas trabalharem. O genocida é a Rede Globo, que fazia matéria lá, tem matéria até hoje, se quiser ver, pessoas chorando, mas não fala isso, eu vou fazer a falência, deixa eu trabalhar com misericórdia, como se fosse assassino. Isso é o maior escândalo de saúde pública da história da humanidade. Só é comparável ao nazismo. Os nazistas matavam mesmo. Eles deixaram morrer pessoas, deixaram pessoas ficarem deprimidas, arruinadas, desempregadas, por causa de medidas ineficazes que tudo indica hoje que o doutor Anthony Fauci falou absolutamente tudo. Então, eu tinha razão, o Bolsonaro tinha razão, médicos que propunham, por exemplo, a cloroquina e a ivermectina, no diário do Fauci está falando que esses remédios tinham sim uma certa eficácia comprovada na prevenção da doença. A Globo falava que era curanderismo, que era falsa medicação. Então, assim, os verdadeiros genocidas são os jornalistas da Globo. A gente tinha razão, o Bolsonaro tinha razão, eu tinha razão. Mas isso é crime de lesa humanidade, no Brasil e no mundo.